Então, voltando agora, no intervalo, a gente teve algumas perguntas, né, algumas questões que eu respondi para todo mundo, que eu acho que são importantes para se pensar, né? Acho que todo mundo recebeu a informação e vamos continuar, tá? Então, o que é importante que a gente pense quando você vai se tornar um examinador, né? Então, eu digo o seguinte, o fonoaudiólogo, o examinador, ele é responsável por reduzir as muitas fontes de variabilidade que ocorrem numa situação de teste, tá? Então, não tem conversa, não dá para ficar dizendo, mas o médico onde eu trabalho, ele não quer fazer a vedação da sala. Bom, ele não quer fazer a vedação da sala, mas você é responsável, é você que assina o exame. E se o exame sair errado, você é responsável, tanto civil quanto legalmente, em frente ao conselho, tá? É o seu nome, é o seu registro que vai responder pelo exame, tá? Se ele não quer resolver o problema do ruído da sala, você tem que descobrir a forma que você vai encontrar para resolver o problema, tá? Como é que você vai compensar isso e como é que você vai garantir que os seus exames foram bem feitos? Porque as fontes de variabilidade, vocês vão ver agora, a gente vai começar a discutir, uma delas é a sala onde você faz o teste, tá? Então, a gente tem encontrado muitos problemas nessa região. E você é responsável. Você é que assina, tá? É você que responde frente a juiz, frente a advogado, frente a conselho, em todos os momentos. Você é o profissional responsável, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para procurar controlar o máximo possível essas fontes de variabilidade que vão acontecer numa situação de teste. Então, vamos começar olhando a sala de exame. Uma das fontes de variabilidade é a sala de exame, né? Então, a sala de exame, ela tem, por exemplo, ruído, tem a questão da temperatura, tem a questão da reverberação e tem a questão da calibração, tá? Essas questões são todas muito sérias. Ruído e temperatura hoje, principalmente a questão da temperatura hoje, ela pode ser uma fonte de problemas de manutenção de equipamento. Os equipamentos novos, os que a gente está usando hoje na clínica fonoaudiológica, eles são todos filhos, né, do sistema digital. Eles necessitam de uma temperatura e de uma umidade ambiente que é X. Se tiver muito calor, frio demais, se tiver muita umidade ou se tiver muito seco, você pode ter uma pane no equipamento. Então, eu me lembro quando eu comecei lá na minha clínica, a minha sala, a primeira sala, ela era muito mais saudável para o equipamento do que a segunda sala para onde eu levei o equipamento. Eu comecei a ter problema de travamento do equipamento por causa da umidade do ar. Eu tive que usar um desumidificador na sala para o meu equipamento poder se manter saudável, para diminuir a manutenção, tá? Questões relacionadas à reverberação, ao ruído e calibração, tem a ver com a qualidade do som e com a quantidade de som que o meu paciente vai poder receber. Então, nós vamos discutir um pouquinho cada um. Então, a NR7 e a Resolução 364 de 2009, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, elas estabelecem qual é o nível de pressão sonora que deve existir no ruído, no ambiente onde você faz audiovisual, para que o exame possa ser considerado válido. Estes níveis, eles não devem exceder os que foram definidos na ISO 8253/1, tá? Então, vocês vão ver que uma cabine acústica de boa qualidade,
ela precisa ter como valores mínimos, aliás, desculpa, valores máximos de ruído, estas intensidades. Vocês estão vendo aqui quando você vai fazer campo sonoro ou campo livre. E aqui quando você vai fazer com fones. Ou seja, se eu quero que um paciente que tem audição perfeita, normalíssima, está em 0 dB linha dele, eu consiga chegar no 0 dB na minha cabine, eu preciso que minha cabine tenha este nível de ruído de fundo para fazer com fone. Se eu for trabalhar em campo livre, com as caixas acústicas, né, em campo sonoro, vocês vão ver que os níveis caem mais ainda. Né? Então, preciso ter um ruído muito pequeno para que um sujeito que tem audição normal consiga ouvir em 0 dB quando eu faço a audiometria dele, em campo ou com fones. Para isso, o que a gente tem que fazer? Medição, né? Então, eu montei a minha cabine, eu montei meu espaço, estou lá com a minha sala, eu chamo a empresa que faz calibração de equipamentos de campo, ela vem com os instrumentos lá, com um medidor de nível de pressão sonora, um medidor que é extremamente sensível e sofisticado, que permite que eu meça por frequência, né? Para que eu possa garantir esses valores. Se eu não consigo estes valores, porque tem vazamento, ou porque tem entrada de som, eu preciso ajustar minha sala e fazer nova medição até conseguir chegar nessa informação. Tá? Então, essa cabine acústica, ela também tem uma determinação que foi estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na RDC número 50, que determina que uma cabine deve ter, no mínimo, 1,4 metros quadrados. E que a sala, para a gente fazer o exame, deve ter, no mínimo, 4 metros quadrados. Então, eu preciso ter uma cabine, que para mim é muito pequena, porque uma cabine de 1,4 metros quadrados é uma cabine muito pequenininha, ela é um quadradinho, é um tamanho muito pequeno, mas a sala onde eu vou atender esse meu paciente, ela deve ter um tamanho, no mínimo, de 4 metros. Tá? Aqui, uma questão que a gente encontra nas nossas cabines audiológicas, eu trouxe aqui vários modelos para vocês poderem visualizar, tem a ver, eu fiz questão de marcar eu quero uma linha assim. Então, aqui vocês estão vendo, ó, tá? Aqui vocês também estão vendo, mais um ponto, tá? Que tem a ver com o quê? Com a transmissão do sinal. O que a gente vê nas cabines brasileiras? Um buraco. Faz um buraco aqui, todos os cabos do equipamento passam de um lado para o outro, como se depois eu enchendo esse buraco aqui com espuma, massa de vidraceiro e milhões de coisas que se inventa para vedar, resolvesse o problema de som da minha cabine. Na verdade, seria quase que como pegar uma represa e a represa tem um caninho lá no meio dela, e fica vazando água, e eu vou lá e ponho uma rolha para ver se isso segura aquela quantidade de água que está vazando por aquele cano, por aquele buraco. O som, tal como a água, ele procura passagens, ele procura formas de chegar no ouvido do sujeito. Então, quando a gente pensa numa cabine acústica, ela tem que ser muito bem vedada. Então, essa situação que a gente visualiza aqui, que são painéis, que são interfaces, que fazem a conexão dos cabos do audiômetro para a cabine, e do lado de dentro, se vocês olharem aqui, vocês estão vendo a conexão da cabine para o ouvido do paciente, que são obrigatórios. Aqui vocês estão vendo, olha,
passagem dos cabos todos separados. Aqui, a interface de conexão dos cabos de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Aqui, de novo, olha lá, a conexão. E aqui, uma proposta que existe, que é feita por um laboratório que está lá em Bauru, Acústico Orlando, em que ele tem essa caixa, essa interface de conexão. Então, eu tenho os cabos que entram no audiômetro, né? Então, vocês estão vendo aqui, a parte posterior do audiômetro, né? Aqui, ó. Tá? Aqui, os cabos de conexão, tá? E aqui, todas as entradas do fone, do campo, do microfone, do vibrador ósseo, para a luz que acende os meus VRAs ou meus sistemas de condicionamento de criança. Então, eu tenho aqui nesse equipamento a possibilidade de ter uma boa vedação, uma vedação adequada, porque eu tenho essa conexão, essa caixa de interconexão. Quando eu comprei o meu primeiro audiômetro, vou contar quando, não sei quantos anos eu tenho, né? Fica chato. Mas eu me lembro que quem fazia essa montagem era um engenheiro que morava no Rio de Janeiro, o Hans. Ele vinha para São Paulo e quando ele montou a minha cabine, eu tinha do lado de fora e do lado de dentro essa caixa de conexão. Depois, com o tempo, eu fiquei até abismada de ver a quantidade de vezes que eu via o buraco na cabine. Eu falei, gente, mas como é que é possível eu faço uma cabine que tem 15 centímetros de largura na parede, né, uma espessura enorme para garantir a vedação acústica, faço a cabine isolada do chão, isolada do teto, isolada das paredes e faço um buraco no meio da parede para poder passar os cabos. E aí, qual é a garantia que eu tenho que essa cabine vai estar atendendo os critérios de qualidade do bom audiológico? Então, a primeira coisa, quando vierem fazer cabine, fazer qualquer coisa, não admitam esse tipo de apresentação. Vocês estão vendo que mesmo nessa, que não é um painel de uma interface, você tem os cabos todos separados uns dos outros. Por quê? Porque também é um fenômeno da eletrônica que um cabo próximo do outro, por exemplo, você não pode pôr o cabo de telefone junto com eletricidade, porque ele vai conduzir, um conduz o outro. Todo campo elétrico gera um campo magnético, que vai ser lido pelo outro campo que está sendo gerado. Então, quando eu faço a cabine, eu tenho que tenho que separar os cabos do fone, do microfone, da eletricidade, do campo, do vibrador ósseo. Por quê? Porque dessa forma eu consigo diminuir um risco de interferência de informação. Vocês podem observar que muitas vezes vocês estão fazendo logo audiometria e o paciente fala assim, tem um chiado aqui no fone, tem um zumbido aqui no fone. É como se fosse o zumbido de uma lâmpada, dessas lâmpadas fluorescentes, quando elas estão com um reator morrendo. Fica lá de fundo. O que é isso? Transferência de sinal de um cabo que está junto com o outro. Você põe todos os cabos junto com uns dos outros, o resultado final é um chiado, é um barulho que vai atrapalhar a realização do seu teste. Por isso, a necessidade deles serem separados. Olha aqui dentro também, tá? São todos separados. Uma outra questão que a gente também tem, que é uma fonte importante de variabilidade, são os equipamentos. O tipo de audiômetro que você usa, tá? Muitas vezes eu recebo e-mail ou os alunos perguntam, né? Qual é o melhor audiômetro? Depende do que você quer fazer. Você vai fazer só triagem, vai fazer só audiometria básica em empresas, saúde ocupacional, você vai fazer só o programa de controle, você pode trabalhar com um audiômetro comum, um audiômetro tipo 4, que é um audiômetro de um canal só, que tem uma aérea, óssea e a audiometria.
Ah, mas não, eu vou trabalhar na clínica. E na clínica eu posso atender criança, adulto, idoso, posso pôr aparelho, posso fazer processamento, posso fazer testes supraliminares, posso desenvolver procedimentos, posso trabalhar com treinamento auditivo formal. Então, o ideal é você trabalhar com audiômetro tipo 1, que é o quê? Um audiômetro de 2 canais. 2 canais completos, tá? Por quê? Este faz tudo. Este aqui só faz uma parte. Ah, mas geralmente esse aqui custa muito menos, né? O tipo 4 é muito mais barato que o tipo 1. Tudo bem, mas esse aqui também não me permite fazer mais nada. Terminei de fazer uma audiotonal básica, eu não tenho mais como fazer, por exemplo, um processamento auditivo. Eu queria saber como é que o paciente reage quando eu ponho fala e ruído na mesma orelha. Não dá para fazer. Eu preciso saber como é que eu faço um campo. Preciso atender criança. Vou fazer ganho funcional de aparelho. Este aqui não faz. Por quê? Porque ele não é elaborado para esse tipo de procedimento. A tarefa dele, básica, bem básica, é uma boa audiometria tonal. Você tem os audiômetros que são chamados de alta frequência, né, os HS, que são audiômetros que permitem você medir limiar de audição para frequências acima de 8.000 Hz. Hoje isso tem sido muito veiculado e tem sido muito recomendado em serviços onde você precisa fazer monitoramento. Por exemplo, você tem um serviço de audiologia no hospital que trabalha com oncologia, é muito forte o serviço de oncologia. E a gente sabe que tem algumas drogas da quimioterapia que são tóxicas para o ouvido e que poderiam levar esse sujeito a ter uma perda de audição. Então, o que você pode fazer? Com a alta frequência, que seriam as primeiras frequências que esse sujeito perderia, você começa a fazer, desde o início da primeira entrada desse paciente no hospital, no seu serviço, começa a fazer audiometria de alta frequência. A hora que as altas frequências começarem a ser afetadas, você pode discutir com o médico e ele pode mudar, às vezes, o protocolo de medicação desse sujeito para não possibilitar que a surdez se instale de forma permanente. Você tem audiômetros, hoje a gente já não tem mais isso, os tipos A, B e C, que são só para logoaudiometria. Eles não fazem outra coisa. Hoje não há mais necessidade, né? À medida que os equipamentos hoje estão, a maior parte todos, em software, você pode fazer tudo numa caixa pequenininha. Você não precisa mais ter um audiômetro de logoaudiometria, um audiômetro para alta frequência. Você pode ter um audiômetro só que resolve todas as questões. Eu coloquei algumas fotos, né? Então, aqui você tem audiômetro tipo 1, ó, vocês estão vendo que é um audiômetro que parece um painel de um avião, né? Esse aqui também é um audiômetro completo. E aqui um tipo 4. Esse aqui é para fazer avaliação pediátrica e esse aqui para fazer, por exemplo, triagem ou avaliação audiológica em saúde ocupacional. Porque se o paciente falha e precisa de um exame completo, o que você faz? Ele vai ser referenciado para um serviço onde ele deve ter um audiômetro tipo 1 que faça tudo. Então, o que a gente também encontra hoje nos equipamentos? Lembrar que à medida que o equipamento é diferente, se ele é de 2 canais ou um canal, se ele é só para triagem, ou se ele é completo, a resposta de frequência e de saída máxima de intensidade, ela é diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, num audiômetro de triagem, que a saída máxima dele de uma determinada frequência vai ser 80 dB. E quando eu fizer a notação gráfica, ou seja, quando eu registrar a resposta do meu paciente no meu audiograma, se ele não ouviu em 80, eu tenho que colocar a notação gráfica de ausência de resposta naquele valor. Porque naquele modelo de equipamento, naquele audiômetro especificamente que eu estou usando, a saída máxima
é 80 dB naquela frequência. Se eu estou trabalhando com um audiômetro tipo 1, me permite até, dependendo da frequência, 120 dB. Eu vou marcar, eu vou fazer anotação gráfica que corresponde à saída máxima daquele equipamento. Eu apresentei 120, o paciente não respondeu, vai ser anotado em 120 ausência de resposta, tá? Então, eu não posso marcar, dizer assim, todos os audiômetros são iguais. Não são. Eu vou trabalhar com o equipamento que eu tenho, o equipamento que está na minha mão. Porque se você me encaminha um exame que eu sei que foi feito num equipamento de triagem, eu sei que aquele audiômetro não tem saída de 120. E se você me mandar essa informação, esse exame está errado, porque eu não posso confiar sabendo que o equipamento que ela está usando não é o equipamento que permite medidas de grande saída. Outra questão que é importante a gente saber, que também tem a ver com equipamento, né? O Conselho Federal, na sua resolução 365 de 2009, ela estabelece que os audiômetros devem ser calibrados a cada 12 meses. Antigamente, a gente tinha uma outra resolução que falava que as cabines também tinham que ser calibradas anualmente. Eu acho que a resolução ela foi revogada, mas ela deveria ter sido modificada assim. Cabines que são portáteis. Cabines que são montadas e desmontadas com frequência devem ser calibradas a cada 12 meses. Porque a gente sabe que quando você monta e desmonta, os ajustes, os vedamentos dos cantos das cabines, da porta, podem, com o tempo, sofrer o impacto dessa mexe, monta e desmonta. Então, eu acho que assim, a cabine portátil, essa cabine que a gente carrega para a empresa, que você leva para a escola, que você leva para o local onde o exame vai ser realizado, essa cabine precisa ser monitorada com mais frequência, para a gente não correr o risco de ter erros, né? Você começa a ter muita perda em frequência baixa, você começa a ter respostas que não batem com a história do paciente, muitas vezes são causadas por essa cabine que é ruim. E quando faz a calibração do audiômetro, a gente tem que pensar em várias questões. Uma delas, frequência. A frequência está saindo limpa, ou tem distorção, está meio quebrada. A intensidade, 40 corresponde a 40 mesmo? Né? Será que o valor que eu estou lendo no ideal corresponde a esse valor em nível de audição, quando eu faço a tabela de correção para nível de pressão sonora? Ou será que está dando a menos ou a mais? Tá? Eu me lembro uma vez de um equipamento que a gente tinha, que quando chegava em torno de 30 dB, ele não diminuía. Eu lá diminuía no dial do equipamento, e lá na orelha do paciente não diminuía o som. Tá? E aí eu comecei a ver que pessoas que tinham audição, que eu via na nossa conversa, na entrevista, que eles tinham uma pequena perda, todo mundo chegava em menos 10. Eu falei, pera lá, ter tanta gente com menos 10 não é possível, vamos ver o que está acontecendo. Fui checar o equipamento, problema da intensidade, o dial dele não estava mudando. Qual é o padrão de referência que ele está usando? ASA, vocês nem sabem o que é isso, né? Desde 1951, nem existe mais. ISO ou ANSI? Porque a gente tem o ISO, que é da Europa, e o ANSI, que é dos Estados Unidos. Tem diferença entre os dois? Muito pequena, mas tem diferença. Então, muitas vezes, um audiômetro que foi fabricado nos Estados Unidos vem do Brasil e ele foi calibrado, ele usa como padrão de referência o ANSI. E o outro que foi fabricado na Dinamarca vem com padrão de referência ISO. E a gente precisa conhecer esses valores. Uma outra questão importante tem a ver com o rise and fall. Eu gosto do rise and fall, né? Porque ele me dá uma informação extremamente interessante. E me explica por que muitas vezes
Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço a minha audiometria. Às vezes, a gente tem um paciente que é rápido, né? Paciente esperto, que responde depressa, então ele mal levanta, você já apresenta o som, ele já levanta a mão, abaixa a mão, levanta a mão, e você vai no pique desse paciente. Você vai usando o critério, o ritmo dele. E o que acontece com o estímulo? Toda vez que eu vou apresentar um estímulo sonoro na cabine, no fone de ouvido, vamos supor que eu conversei com o meu paciente, ele tem lá uma dificuldade de comunicação, ele não entende direito o que eu falo, e quando eu apresento o estímulo, eu apresento em 80 dB. Porque eu percebi pela minha entrevista, pela conversa, que ele não é um ouvinte normal. Ele deve ter uma perda leve, moderada, então eu começo já numa faixa de intensidade que facilite para ele entender a minha informação. Quando eu apresento, que eu coloco lá no meu dial do audiômetro 80, eu aperto o interruptor do meu equipamento, não sai 80 dB direto na orelha dele. No meu equipamento, lá no audiômetro, ele está assim, ele está no 0, ele vai 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, até chegar nos 80. Quanto tempo ele demora para fazer isso? É questão de milissegundos, mas demora para ele atingir essa intensidade. Aí é que o paciente escutou. Quando eu tiro o dedo do meu interruptor, também não é assim imediato que o som acaba. O som também vai ter um tempo, que é o fall, né, que é a queda, a descida, em que ele vai sair dos 80 para chegar no 0 dB de novo. Por isso que quando a gente apresenta estímulos curtos demais, ou seguidos demais, o paciente às vezes se confunde na hora de responder. Então, o fato de você apresentar um estímulo curto demais, você mal toca o dedo e já tira. Pode ser que não deu tempo do paciente perceber o sinal crescer na intensidade que você programou e o paciente detectar o sinal. Pode ser que ele ainda esteja ouvindo um sinal anterior, porque já que você está fazendo muito depressa, um sinal vai deixando uma sensação fantasma do sinal anterior. Então, eu preciso tomar muito cuidado com esse tempo de subida e de descida, que é natural, é como se eu estivesse girando o botão do volume e depois voltando o botão do volume. Quanto tempo demora? É mais ou menos esse o tempo que o próprio equipamento tem para fazer esse sinal chegar na intensidade que o sujeito precisa e deixar de ouvir. Quando eu não respeito o intervalo de tempo entre dois estímulos, eu posso produzir sensação fantasma. Ele nem terminou de ouvir o sinal anterior, eu já estou apresentando um novo. Quando faz a calibração, é importante medir isso, para a gente ter uma noção se o aparelho está trabalhando adequadamente. Outra coisa que é importante saber é assim, o meu equipamento está registrado na Anvisa? Ele foi cadastrado nos órgãos de vigilância do país? Por quê? Porque eu faço, por exemplo, perícia. Trabalho num consultório, no meu instituto, que faz perícia médica, perícia fonoaudiológica. E foi solicitado lá pelo juiz um exame de um sujeito. Fui lá, fiz a audiometria dele, terminei o exame, a audiometria inteira, fiz tudo que eu tinha que fazer, direitinho, mandei. O advogado da outra parte diz assim, mas esse equipamento que ela usa, ele não está registrado na Anvisa, ele não é regular. Acabou, meu exame foi pro lixo, tá? Ainda corro o risco de levar uma bronca do juiz, porque estou trabalhando com equipamento que não atende às normas de vigilância sanitária do país. Então, eu tenho que trabalhar com equipamentos que estão cadastrados na Anvisa. Então, antes de comprar ou de cair na conversa de um vendedor, entra no site da Anvisa, entra na página que fala do registro dos equipamentos e vê se aquele audiometro já está regularizado. Porque se não tiver, você corre um risco de uma hora sofrer um surto desse.
Outra questão importante tem a ver com o estímulo, duração, distorção, ritmo, falhas intermitentes. Tem horas que o defeito aparece, tem horas que ele desaparece. Tem horas que tem um chiado junto, tem horas que tem um clique, tem horas que aparece uma alteração nesse estímulo que faz com que eu não consiga ter segurança dos resultados do meu exame. E esse tipo de problema, como ele às vezes ele é inesperado, né? Ele aparece de uma hora para outra, você às vezes não se dá conta de que ele está acontecendo no seu equipamento. Então, quando vai fazer a calibração, também tem que olhar. A outra questão que é importante tem a ver com os fones, com os vibradores, né? Com os transdutores do sinal. Então, os fones de ouvido, aquele arco, né, que prende o fone na cabeça, todos eles têm uma pressão de ar, uma pressão de mercúrio, que a gente chama, certa para produzir uma adequada transmissão do sinal para o meato acústico externo. Se a minha tiara, né, o arco do fone, se ele está frouxo, está largo, ele não vai acoplar adequadamente os fones em cima da orelha e vai me produzir um problema. Se o vibrador ósseo também, aquele arco que ele tem de aço, também estiver com uma pressão ruim, ele perdeu a sua flexibilidade, que está sendo usado há muito tempo, e abre e fecha, acaba dando o que a gente chama de fadiga de material. Ele também pode trazer como problema uma óssea alterada, porque você tem um vibrador que não está produzindo na mastoide a pressão necessária e correta para uma boa transmissão. A borracha que vai nos fones, aquela borracha preta, ela com o tempo, ela vai perdendo aquela porosidade. E ela perdendo a porosidade, que seria mais uma câmara de absorção do som, que você tem na própria orelha, você também pode ter vazamento de pressão sonora, você pode ter perda de energia ou entradas de energias do ambiente onde você está. Então, todos esses cabos, plugs, tudo que você usa no equipamento também tem que passar por essa análise. Eu sei que quando o técnico olha e diz assim, olha, precisa trocar os fones, porque os fones já estão no seu limite, a gente sofre, porque a gente sabe quanto é caro, né? Mas o que é importante é manter a qualidade do exame. E se ele é uma fonte de erro, ele tem que ser substituído. Então, aqui vocês estão vendo alguns tipos de fones. Ó, aqui as borrachas que eu comentei com vocês, que precisam ser trocadas. O arco dos fones, que também precisa ser trocado. Estes plugs aqui são aqueles que eu falei que podem dar mau contato, porque eles podem escorregar com o tempo e por isso produzir uma falta de contato do cabo do que vem do audiômetro para o fone, e o paciente, de repente, aparece com uma perda auditiva profunda, né? Aqui são fones de inserção, aqui são os plugs que são usados no fone de inserção, que eles são descartáveis, e aqui o que a gente chama de audio cup. O que é o audio cup? O audio cup é uma cobertura que você coloca em cima destes fones normais para melhorar a vedação acústica do ambiente onde você está. Então, a tua cabine é ruim, não tem como resolver o problema da cabine, vamos usar o audio cup. Qual é a desvantagem? Ele é muito grande e ele é pesado. Então, em cabeça de criança, às vezes a gente vê a criança com o rosto quase que um fone encontrando no outro, de tão apertado que fica. Mas para ambientes onde você não tem uma vedação 100%, como, por exemplo, em muitas situações da saúde ocupacional, ele é um bom recurso. Ele ajuda bastante a melhorar a qualidade do teu exame. Outras fontes que a gente tem são o vibrador, né, que eu já comentei com você. Tem estudos mostrando que, dependendo do vibrador que o equipamento usa, você tem
melhor ou pior transmissão de algumas frequências. Então, a gente também tem que tomar cuidado com o vibrador ósseo. Caixa acústica, né? Ter certeza que as caixas têm capacidade para transmitir a frequência e a intensidade que o audiômetro gera sem distorção. Porque se você tem uma caixa, por exemplo, que tem uma limitação de saída para frequência baixa, a hora que você apresenta um estímulo em campo de 250 Hz a 100 dB, às vezes a caixa reverbera, ela distorce toda a frequência. Aqui é um tipo de audiômetro pediátrico que tem dentro dele, vocês estão vendo aqui, ó, uma mini caixa acústica. Dá para fazer exame em campo sonoro, em campo livre com ele, tá? Mas é um equipamento que hoje a gente quase nem mais vê usar, porque a facilidade que a gente tem hoje de ter equipamentos que são todos instalados dentro de um notebook, dentro de um laptop, faz com que não haja mais necessidade de você andar com uma parafernália de equipamento. Facilitou muito a nossa vida, né? Nós vamos parar agora, de novo, para a gente gravar. Daqui a pouquinho a gente volta. O intervalo agora é 15 minutos, tá bom? Até já já.